paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerviano, estou aqui com a incumbência de novamente iniciar mais uma lição desse segundo trimestre maravilhoso, falando sobre o Evangelho de João. E nós estamos na lição de número 5. Nós somos da Assembleia. Está aqui também comigo a irmã Wanderleia. Amém. Pode ser a irmã Wanderleia, minha Amém, esposa. Zé. E nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E a lição de hoje é a lição de número 5, que vai ser ministrada no próximo domingo, no dia 4 de maio de 2025. O título dessa lição vai falar sobre a verdade que liberta. E o textuário vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8, capítulo, versículo 32. Verdade prática vai dizer que o verbo divino, ele representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. E a nossa lição bíblica em classe, João 7, versos 16 a 18, 37 a 38 e João 8, 31 a 36. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura bíblica em classe, nossos comentários, vamos orar? Irmã Wanderleia, nos honra. Amém, amém. Vamos orar com fé no Senhor, né? Mais uma lição maravilhosa. Espírito Santo de Deus, mais uma vez estamos diante da Tua face, para mais uma vez ensinarmos e aprendermos da Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Fica também com aqueles que tiram tempo para ouvir essa palavra. Oh, Espírito Santo, toma esse ambiente. Vai, Senhor, trabalhando em cada vida. Toma cada psique agora, Senhor. Que nós possamos ouvir e entender na luz do Espírito Santo a Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, então, vamos à leitura bíblica em classe. João capítulo 7, versos 16 a 18, 37 a 38, e João capítulo 8, 31 a 36. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 8. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Nessa lição de número 5, nós temos o primeiro objetivo: explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. Terceiro, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então vamos aos nossos comentários e à nossa introdução. Amém. A nossa introdução vai nos dizer assim: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade, e por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Essa verdade é Cristo Jesus. Só Cristo Jesus, Ele é o único caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Né? Então, se estamos em Cristo, nós estamos na verdade. Se estamos em Cristo, a verdade está em nós. Não há outro caminho, não há outra direção.
estudo, filosofia, qualquer outra coisa, qualquer outro ser, não traz essa verdade. E essa verdade, ela vem sendo anunciada Deus dos primórdios, né? Deus do princípio, né? Da palavra do Senhor. Agora ela se concretiza em Cristo Jesus. Agora ela vem concretizar ali, na medida que Cristo Jesus, ele nasce, né, de Maria, ele se manifesta ao mundo. Agora ela é concretizada, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Então no princípio era a palavra. Mas agora a palavra, ela se faz carne, não é isso? Essa palavra agora, ela vai se concretizar na pessoa de Jesus Cristo, a qual desceu, né, do seu trono e veio a este mundo para mostrar para mim e para você, que ele é a única verdade a ser seguida. Nós vamos então para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre Jesus, a verdade em Jerusalém. A palavra-chave da nossa lição hoje fala sobre liberdade, né? A verdade que liberta. Da Galiléia para Jerusalém é o nosso primeiro subtópico, que vai falar no capítulo 7 do Evangelho de João, revela que Jesus estava na Galiléia e que não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. João 7, 5, 6. Assim, a obediência ao Pai em todas as situações, João 5, 19, 20, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia ao momento em que se negaria aos seus inimigos, seria crucificado, morto e sepultado, para cumprir a justiça divina. Eis que vamos a Jerusalém, para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e condená-lo à morte. Mateus 20, 18 e João 8, 20. Nós vemos que no capítulo 7, logo no seu crismódio, no início do capítulo 7, Jesus estava tendo um diálogo com seus irmãos de carne, filho de José e filho de Maria, e eles falavam de uma forma zombeteira, dizendo para Jesus que haveria uma festa, né, dos tabernáculos acontecendo na Judéia, em Jerusalém. Por que então, se ele queria mostrar a sua fama, mostrar o seu poder e ser conhecido pela população, por que ele não iria? Era um momento propício para Jesus ir. Mas é claro que o próprio texto vai dizer claramente que eles não criam, porque o verso 5 vai dizer, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, era uma forma de forma zombeteira, uma forma assim, criticando Jesus, que ele falava. Mas Jesus vai responder dizendo, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porque dele testifico que suas obras são más. E ele manda a ele, subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Foi como o comentarista acabou de explicar. Jesus sabia todo o tempo que deveria terminar. E ele estava debaixo de ordem. Ele estava debaixo da direção do Pai. Então ele não fazia nada por sujeição de amigo ou indicação de irmãos, não. Ele esperava sempre a direção do Pai. Lembra do primeiro milagre que Jesus realizou ali em Caná da Galileia, na transformação da água em vinho? Jesus estava na festa, mas Maria que veio trazer o problema para ele. Sua mãe chegou e disse, acabou o vinho. E aí Jesus falou, mulher, o que tem contigo? Ainda não é chegado o meu tempo. Quando Jesus fala assim, ele está dizendo, mulher, eu tenho que esperar a ordem de outro. E a ordem de quem? Daquele que me enviou, do meu Pai. Quando meu Pai determinar, eu faço. É assim que ele quis dizer para Maria. Da mesma forma que quando seus irmãos criticaram, você não quer ser conhecido? Você não quer ser reconhecido? Então vá para uma festa, igual a festa tabernáculo, vai ter muita gente lá.
Jesus falou, ainda não é o meu tempo. Falou, não é o meu tempo de cumprir aquilo que haveria de terminar sobre o meu entregar na mão dos pecadores. Ainda não é meu. Mas pode estar tranquilo, vão vocês. Né? Deixou que eles fossem. E ali chegaria o tempo, como o verso 20, 18 de Mateus, João 8, 20 vai falar. Quando ele fala que eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte. Então já estava certo. Ele sabia o tempo certo de se entregar. E no segundo subtópico, falar a verdade da festa dos tabernáculos. Agora Jesus estava na festa. E até então ele não foi. A verdadeira verdade que nós vamos falar hoje é o próprio Cristo, né? Como a minha esposa antecedeu aqui. Né? Ele é a verdade, realmente, que liberta. Por isso que você vai para João 8, você vai ver. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a Jesus. Porque ele veio testificar da verdade, e ele é a própria verdade, que liberta, que transforma o homem. Então o homem estava debaixo de uma obra má. Então o homem estava guiado com o ser das trevas, Satanás, que a Bíblia fala que é o pai da mentira. O homem estava guiado agora por aquele que, quando fala mentira, fala que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira. Vamos lá então. No versículo 10 a 13, Jesus evitou a sede do povo, até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. João 7,14. Ele estava ciente que havia uma divisão de opinião sobre ele e das pessoas. Por isso afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, João 7,16. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. No entanto, quem se encontrava ali, diante deles, era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente filho de Deus. E tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. Já lá em João 4,6, né? A irmã começou a falar sobre esse versículo e fala, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, ele se declara como a própria verdade. Porque então, o que dominava a partir do pecado de Adão era mentira, era um engano. Tanto é que o pecado cada dia mais se avolumava. E Jesus veio agora como aquele que não tinha pecado. Aquele que ninguém poderia apontar pecado. Nós vamos ver aí, mais na frente, sobre a mulher pegando o adultério. Você vai ver Jesus ali testando aquele povo. Então você vai ver que Jesus não tinha pecado. Então por isso ele veio trazer, sim, a verdade que liberta. Porque a verdade, ele é o Filho de Deus. E a vontade do Pai foi enviado para a salvação de todos aqueles que nele crê. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Por quê? Porque eles ficavam em dúvida a origem de Jesus. Por fato dele ter vivido em Nazaré, da Galileia, toda a sua vida, uma mulher. Então ele era conhecido como Nazareno. Achava que era uma pessoa, todo mundo achava assim, que era simplesmente Galileu, filho de José, de Maria e que pronto. viveu sua vida toda naquela região. Sim. Tanto é que a maioria dos seus discípulos eram o quê? Galileus. Né? Filipe era de Betsaida, e até a região de ali, todos ali eram uma região, daquela região ali da Galileia. Apenas Jesus e Judas Iscariotes, que eram judeus. O resto, todos eram galileus. Então você vê que eles estavam tão intrínsecos naquela cidade, naquela região, que eles achavam que ele era da Galileia. Falei, pô, da porventura veio algum profeta da Galileia? O Messias viria da Galileia? Se a Bíblia, né, se a Bíblia que eles conheciam da época falava que Jesus, né, o Messias, se manifestaria, seria da cidade de Belém, da cidade de Davi, né, da tribo de Judá. Então, eles não conseguiam entender isso. Mas não sequer perguntou, nem sequer indagou, nem sequer investigou. Eu acho que a origem deles. Os dias de hoje não são diferentes. Nós falamos de Jesus, mas as pessoas nem sequer, às vezes, têm curiosidade de saber quem é esse Jesus que o mundo inteiro fala, que o mundo inteiro, que o assunto sobre Jesus é falado há mais de 2000 anos. E tem pessoas que não se interessam de inclinar para sequer observar, examinar a Escritura. Tem pessoas que não tem nem curiosidade de saber, né, irmão? Quem é Jesus? Como eles falavam, mas não tinha curiosidade de saber nem da onde ele veio. Ele já foi falando que não era, já foi negando. Seu subtópico. Vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19
refere-se à doutrina que Jesus transmitia. Esta doutrina provinha do Pai para cumprir a sua vontade. É necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifesta em Jerusalém, que esteve presente na festa do tabernáculo, e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver esta verdade. Irmão, já adianta a gente saber, conhecer ou viver. Porque, na verdade, é necessário, né, como aqui está, reflete a doutrina de Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai para cumprir sua vontade, é necessário entender a verdade revelada pelo Pai e Cristo. Então, Jesus veio trazer a sua doutrina, e a sua doutrina se baseava na verdade. E ele, aí no final do comentário, falando, por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Então, quem está em Cristo já não tem espaço para mentir, já não tem espaço para hipocrisia, não tem espaço para falsidade. O espaço que nós temos no nosso coração somente para a verdade, para a sinceridade, para ser realmente autêntico. Uma das coisas que Jesus mesmo manifestou é a sua autenticidade, né? Ele era autêntico em tudo que fazia. E todas as vezes que ele falava alguma coisa, ele tinha como provar que aquilo era verdade. Ele agia naquilo que ele falava. Então ele mostrava para os seus discípulos que não só ele falava a verdade, ele praticava a verdade. No versículo 17, né, no capítulo 7, versículo 17, João diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, irmão, quem pode conhecer essa verdade? Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus. Eu estou enganado? Sem aceitar o sacrifício de Jesus, você não tem como conhecer essa verdade. E agora, você reconhecendo o sacrifício de Jesus naquela cruz por mim e por você, essa verdade, ela vem morar, irmão Jé. Ela vem morar em mim. Ela vem morar em você. O Espírito da verdade. Agora, o Espírito da verdade. Agora, eu costumo dizer para os meus alunos que agora eu tenho, nós somos tricotômicos, né? Somos corpo, alma e espírito. O homem normal, qualquer ser humano, ele tem essa dicotomia. Mas agora, quando eu aceito que Jesus morreu por mim e levou sobre mim todos os pecados, agora esse Espírito Santo, ele mora, irmãos, dentro de mim. Olha, irmão, o Espírito Santo mora dentro de mim. E agora, todos os dias, todos os momentos da minha vida, ele vai me mostrar o caminho reto, que é servir a ele. É por isso, irmão Gé, que quando veio a perseguição da igreja, muitos morreram nas arenas, muitos morreram ali de sofrimento. Por quê? Porque eles jamais negavam a verdade, eles morriam. Parece que Nero, não sei se é Nero, me corrija se estiver errado aí, eles jogavam azeite, né, óleo, alguma coisa, nos cristãos, fazia os cristãos de tocha humana. Mas eles, uns morriam, né, como o Hernan gosta de falar, né, eles morriam por aqueles leões esfaimados, né, que o Hernan sempre fala, da Líbia. Eles morriam nos Coliseus. Não é isso? Naquele Coliseu morria. Era espetáculo para aquele Nero, não é isso? Mas eles não negavam esta verdade. Porque quando você conhece, irmão, essa verdade, você não tem como negar. O verdadeiro servo, aquele que verdadeiramente a palavra, ela entrou nele, está dentro do seu ser, ele não consegue negar essa verdade. Consegue, irmão Gé? Amém. Mesmo em meio à luta e meio à tribulação. Essa verdade, ela continua arraigada em mim e em você. Jesus, a verdade diante dos escribas. É claro que eu, né? E fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova
para os líderes judeus. Enquanto ele ensinava a uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada, e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. E a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Irmão Jerry, eles trouxeram aquela mulher, né? A mulher estava em adultério, estava, né, cometendo adultério, não é isso? E pela lei, não era só a mulher que devia ser apedrejada, mas os dois, né? Você vê que já começa aí errado. Eles já trazem somente a mulher, né? E ali, quando eles trazem a mulher, eles falam assim: agora eu quero ver o que Jesus vai fazer. Porque se Jesus era vida da parte dele, ele tinha que seguir a lei. Mas o que eu acho interessante, irmão é sobre os fariseus, sobre os escribas. Pelo que eu entendo, os escribas, eles faziam a cópia da lei, não é isso? Então eles conheciam todo o Velho Testamento. Eles eram ensinadores também. E o pior, eles eram os ensinadores. E não quer dizer, se eles eram os copistas, que, né, copiava várias vezes. Você já pensou quantas vezes eles não escreviam aquilo? Quantas vezes? Então, quer dizer, eles escreviam, mas não, porque uma coisa, irmãos, eu posso ler a Bíblia o dia inteiro. Eu posso estudar a Bíblia o dia todo. Mas se o Espírito Santo não estiver sobre mim, adianta alguma coisa? Essa Bíblia será como um livro qualquer. Mais engraçado que eles levam essa mulher e Jesus... Mas agora, irmão Gé, quando essa mulher chega ali, Jesus fala que, ó, quem não tiver pecado, né, então lança a primeira pedra. Mas talvez se eu e você falasse isso, não daria nada. Mas quando Jesus fala, irmãos, a sua voz, a sua pureza, a sua autoridade, ela ecoa dentro de mim, irmão Gé, e dentro de você, ela ecoa em nosso ser. E agora a Bíblia diz que dos maiores... dos mais velhos começa a sair, porque o mais velho tem mais pecado, já fez mais pecado, né? Até sair os mais novos. E alguns falam que estavam escrevendo na areia, irmão, já nem sabe disso, né? Estava no tempo, só foi uma areia da construção, porque no livro não tinha areia, mas enfim. Eles sabem que eles estavam laxados, enfim, nós não sabíamos o que eles estavam fazendo. O que eu sei, irmãos, é que quando o Senhor, porque a autoridade de Jesus, ela pega... E ali todo sai aquela mulher, e ele fala para a mulher: vai, né? Onde estão os seus acusadores? Uhum. Vá e não peques mais. E eu acho engraçado também, irmão Jé, que os fariseus, parece que Jesus diz, eu esqueci o versículo, não sei se vocês vão ler para falar, é que Jesus diz: faça o que os fariseus dizem, mas não imite o que eles fazem. Porque saber a lei, sabia de cor e salteado, né? Mas eles não viviam essa lei ao qual eles sabiam. Jesus, na verdade, revela esse. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, dependentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai senão por mim. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. É uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer,
mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade, a única que todos precisamos. Irmão Gerry, a todos os caminhos leva a Deus? Jesus se declara o caminho. O caminho. Artigo O definido. Artigo definido. A verdade. Artigo masculino definido. É isso. Porque, irmão, eu vejo as pessoas dizer assim, não, todos os caminhos levam até Deus. Irmãos, não é assim. Muitas pessoas acham que pela sua muito saber, né, pela sua muita autoridade, pelo seu muito conhecimento, eles podem ir ao Senhor. Não. Até tem um versículo que fala assim que Deus, ele ocultou ao sábio e entendido, se os irmãos acharem por mim para poder ler, sábio entendido, e revelou aos pequeninos. Quando eles falam pequeninos, que é pessoas que param para ouvir a palavra do Senhor. É pessoas que têm a humildade de parar e ouvir a tua palavra. Porque eu vou... Posso ler? Pode. Mateus 11, 25 diz assim: naquele tempo respondeu e Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Por que eu estou falando esse versículo, irmão Gerry? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizer para mim assim, aqui, quem precisa de Jesus são as pessoas pobres, não é isso? São os drogados, às vezes falava assim, são os que estão no vício, são as pessoas... o meu tio dizia para minha mãe, ô Eva, quem precisa de Jesus é você mesmo, porque você é uma coitada, você é uma pobre. Como meu tio tinha uma boa condição, dono de fazer, ele achava assim que ele não precisa de Cristo. Mas Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, né? E todos nós precisamos dessa verdade, irmão. É porque é essa verdade que nos liberta do pecado. E quando Jesus morreu naquela coisa, irmão, ele não morreu só para o pobre, só para aquele que tem de baixa renda, para aquele que tem condição. Ele morreu por todos nós, irmão. Quando Jesus disse, ó, Testelestai, está tudo consumado, não é isso? Ele morreu por mim, por toda a humanidade. E não importa se tem dinheiro, se é rico, se é pobre, para alcançar o Senhor Jesus, para alcançar a salvação, eu preciso crer nessa verdade que está em Cristo Jesus. Então, a verdade que o mundo precisa conhecer, o terceiro subtópico aí do segundo tópico, que fala assim: muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Ainda quem busca a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Analisa bem, existem muitas verdades relativas, como na filosofia, como no esoterismo, como na ciência, são verdades relativas. Mas a verdade que nós apresentamos aqui, nessa lição, que se apresenta como a verdade, é Jesus. E ele é a verdade absoluta, única. Como já foi citado aqui no verso 14, capítulo 14 de João, no verso 6, quando ele diz isso, o caminho, a verdade e a vida, ele está se apresentando como único, como o único caminho, certo? Mas também se apresenta também, quando ele fala da verdade, está falando também de um artigo definido feminino, a verdade, quer dizer, a verdade absoluta, a verdade única e a verdadeira verdade que liberta. Você não vai conseguir na filosofia, estudando as linhagens filosóficas, seja dos epicureus, seja dos estoicos, como era discutido ali no Areópago, em Atenas, quando os filósofos reuniam ali para discutir, né, vários itens como a verdade era discutida. Não, você vai saber que a única verdade revelada na palavra de Deus, e aqui nesse momento estava encarnado o Verbo Divino, Emmanuel, ele é a verdade. E é interessante que fala no final, a vida.
Por que a vida? Porque quando você entra na verdade que liberta, está no caminho que conduz ao céu, você recebe uma vida, não essa vida que você tem nessa terra, mas a vida eterna. Esta vida que Jesus veio oferecer ao mundo, a todos aqueles que recebem essa verdade como verdade, que realmente liberta e transforma o homem. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Não tem outra forma de conseguir essa verdade única. Não tem como forma de você reconhecer quem é realmente aquele que te liberta e te conduz ao céu, senão ter essa conexão direta com Jesus. Todos que foram a Jesus conheceram essa verdade. Seja Zaqueu, o publicano, seja todos que foram até ele, né, como Nicodemos no capítulo 3, como a Samaritana no capítulo 4, todos conheceram a verdade. E essa verdade verdadeiramente transformou a sua vida, libertou-os, e assim eles entraram num caminho que conduz à vida eterna. Amém? Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 e 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus, em João 8, 31. Dessa maneira, o pecador alcança o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Ou seja, Jesus Cristo, aquele que proporciona verdadeira libertação da vida do pecado. Desculpa aí, mas eu te dei um texto que antes separado para mim. Pois é. Não boa, não. Obrigado por ter lido. Você. Tá bom, você leu, me ajudou, né? A verdade que liberta. Uma falha aqui nossa aqui, irmão. Tudo bem, tá tudo certo. Ela leu para mim e me ajudou. Bom, a verdade que liberta. Nós vemos aí, né, dois textos que nós usamos muito. João 8,32, João 8,36. 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, analisa bem. Nós até ficou famoso esse João 8,32, porque tem um presidente aí, né, que usou muito durante o seu governo, o Jair Bolsonaro, falava muito desse texto, né, como sendo o padrão para a sua administração. Mas o 8,32, 36 está falando desse Jesus. Quando conhecereis a verdade, é conhecer Jesus. E essa verdade nos vai estar lá? Sim, Jesus tem esse poder de libertar o homem. Está intimamente relacionado com o relato da mulher adúltera. Quando fala da mulher adúltera, a minha esposa explicou muito bem aí no texto passado, falando sobre a questão de eles terem levado uma mulher e o correto era levar o casal. Então já estava burlando a lei quando testaram Jesus com essa mulher adúltera. E Jesus ali não discutiu com eles, continuou escrevendo, né, no chão. Ninguém sabe que Jesus escrevia, mas ele estava ali agachado, escrevendo no chão. Quando eles insistiram muito, Jesus falou: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você analisar, o único que poderia jogar pedra naquela mulher era Jesus. Ele não tinha pecado. Mas a Bíblia me fala que dos mais velhos ao mais novo, todos foram embora. A consciência ardeu naquele momento. A presença de Jesus, como a minha esposa citou bem claro, o falar com autoridade mexeu na consciência daqueles homens. E eles começaram, né, a ver a condição pecadora que eles tinham. E nenhum deles ousou atirar uma pedra naquela mulher. E agora a pergunta de Jesus para aquela mulher foi: qual mulher? Onde estão os teus acusadores? Nenhum, Senhor. Nenhum ficou. Agora Jesus responde para ela: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Essa era a resposta de Jesus e a resposta que ele dá para todos que vão até ele. Da mesma forma que um dia eu fui até ele, como você que está me ouvindo foi até ele, ele sempre fez assim. Ele tem poder não só pela sua verdade nos libertar, como também dizer para nós: vá e não peques mais. Porque realmente esse é o poder da verdade, libertar o homem do pecado. Quando ele estava discutindo ali com os fariseus e saduceus,
estava tendo uma contenda ali com Jesus, Jesus dizendo para eles, vocês não são filhos de Abraão. Sabe por que vocês não são filhos de Abraão? Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amavam. Mas como vocês não querem me matar, vocês são filhos, vocês têm outro pai. Vocês têm como pai o diabo. Porque foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque o que ele fala de mentira é próprio dele, porque ele é o pai da mentira. É esse que é o verdadeiro pai de vocês. Porque vocês querem me matar. Vocês não querem ouvir a verdade. E aí ele vai falar para eles, como você disse que nós somos escravos, nós nunca fomos escravos de ninguém. Quando ele fala, né, por essa passagem, conhecereis a verdade vos libertareis, ele fala assim, como vocês falam para nós que nós não somos escravos, não somos servos de ninguém? Eles já estavam mentindo, porque estavam debaixo do jugo de Roma. Como não estavam servindo a ninguém? Sempre esteve debaixo de jugo de outros, né, no caso, de outros poderes, como na Babilônia, nos Medo-Persas, do período dos gregos, e agora de Roma. Como eles não são escravos? Mas Jesus respondeu para eles, aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho permanece. Então esse é o ensinamento de Jesus, a verdade que liberta é essa. Uma vez você liberta do pecado, você deixa de ser servo do pecado. Você agora é filho de Deus. Uma vez filho de Deus, você vive para Deus. E o que é verdade, segundo o Sepultado para falar? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. Ou seja, irmão Madalena, com os conceitos de verdades debatidos na obra de filosofia, essas verdades relativas que eu falei aqui. Na filosofia, se você for olhar os conceitos debatidos nas rodas de filosofia, tem vários ramos. Isso. Você não vê? Você vê que não é, tanto que não é a verdade, que tem vários ali. Por isso que ela não é absoluta. Por isso que ela não é absoluta, porque tem vários ramos. Mas a verdade de Jesus Cristo é uma só. Isso. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração, uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Então não há, querido que está me ouvindo, não há como você se libertar se não for até Jesus. Talvez você está me ouvindo e ainda não decidiu por Jesus no mundo dela. De repente tem alguém que não decidiu por Jesus, mas decidiu ouvir esse vídeo. Então entenda, eu estou apresentando a verdadeira e a única verdade absoluta que liberta, Jesus Cristo. Talvez você já tentou todas as formas de livrar da droga, da prostituição, do homossexualismo, da pedofilia, de vários tipos de pecados, de vários tipos de práticas, de homicídio, de roubo, das práticas infinitas de pecado. Mas você não conseguiu. Mas eu tenho convicção e eu desafio você a ir a Jesus. Porque através de Jesus você vai conhecer a verdade que te liberta. E você vai se libertar de todas as práticas abomináveis que você pratica. E você vai dar testemunho de que a verdade que liberta é Jesus. Você vai mostrar para as pessoas. E as pessoas vão testificar realmente que Jesus fez isso na sua vida. Lembra do Gadareno? Jesus foi até aquela região de Decápolis e foi ao encontro daquele homem possuído de vários demônios. Era legião. Legião romana é aproximadamente 6.000 soldados. Mais de 6.000 demônios aproximadamente dominavam a mente daquele homem. Mas o dia que ele encontrou com Jesus, ele encontrou a verdadeira libertação. Ele atormentava uma cidade inteira. E agora ele estava transformado. E a Bíblia me diz que depois que Jesus estava para vir embora, ele estava lá arrumadinho. Agora não estava nu, agora não estava gritando no meio dos túmulos, não. Ele estava arrumado como qualquer cidadão civilizado. E ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não, você não vai comigo não. Mas por que, Jesus? Porque você vai aos seus, é a sua família, e vai testificar, vai falar da verdade. Que verdade é essa? A Jesus Cristo. Fale que Jesus, o que Deus fez na sua vida. Fala, olha como essa verdade liberta. Você foi oprimido por esse demônio, agora você está livre para proclamar a verdade, que é Jesus Cristo. E o interessante do Gadareno, nessa história do Gadareno, porque ele estava tão mergulhado no pecado,
os demônios, já em Marcos, parece 5, os demônios já falavam por ele. Aqui, os demônios já estavam, parece que 6 mil, aproximadamente 6 mil demônios que estavam ali. A Bíblia diz, Marcos 5, que ele tinha força descomunal, né? Ele já não dominava mais o seu corpo. Mas Jesus vai até ele, né? E o liberta. Essa é a verdade. Né? Que liberta. O irmão Léia, mas eu estou com a minha vida tão enrolada. Eu estou aqui, eu não tenho como sair. Mas eu quero dizer para você, querida amiga, esse homem, irmão Jair, não tinha mais solução. Era assim, para o povo, aquilo ali não tinha mais jeito. Mas Jesus liberta aquele homem de tal maneira que ele agora, ele não somente é libertado, mas ele também, agora ele começa a pregoar aquela verdade, né? Para as outras pessoas. Verdadeiramente livres. Essa eu posso botar. Meu Agora não vou tomar de você, não. Amém. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano, distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade estava cativa pelo pecado sob o poder do inimigo. Assim, aquele que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Irmão Jé, quero dizer o seguinte. Quando o Adão peca, nós falamos que, parece que em Atos, que Jesus é o segundo Adão, né? Romanos. 12, né? 12. Romanos. Que Jesus é o segundo Adão. E aí ele podia falar assim, mas como assim? Adão não faz parte da Trindade, né? Mas quando nós falamos assim, irmãos, quando a Bíblia fala assim, é porque Adão, ele nasceu sem nenhum pecado, né? Ele nasceu e o pecado tentou Adão de dentro, de fora para dentro, ao contrário, né? Agora, depois que Adão peca, toda a humanidade nasce com o pecado de Adão. Então, o pecado, ele está dentro de mim e dentro de você. Agora, é claro que esse pecado só manifesta, né, irmão Jé? Quando nós só temos consciência. Mas agora, irmãos, Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus, ele morre, ele sobe na cruz, ele carrega sobre ele, não é isso, irmão Jé? Todos os pecados, irmão. De Adão até a última pessoa, né, que vai ficar sobre essa terra, Jesus carregou seus pecados. Mas a morte não tinha poder sobre ele, irmão Jé. Porque porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha esse pecado, então a morte não pôde detê-lo. Tanto, irmão Jé, que quando ele estava ali, né, no Calvário, é ele que, como é que diz? É ele que se entrega. Como é que ele diz? Pai, aqui eu entrego o meu espírito. Ele se entrega. Nós falamos que a morte ceifou, não. A morte não ceifou. Ceifou? Não, ele se entrega. Nós não temos condição disso, mas ele tem. Por quê? Mas aí a morte, quando ele chega ali, a morte pode ter pensado assim, que beleza. Não quero saber se ele entregou ou não, mas ele está aqui. Mas agora, quando ela vai procurar a marca do pecado nele, ela não encontra. Porque Jesus, ela não tinha como cobrar o salário. Qual o salário?
o pecado. Porque Jesus, ele não pecou. Oleia, ele tinha condição de pecar? Sim, porque Jesus, ele estava aqui na terra como um homem, mas ele em tudo foi fiel, não é isso? E por isso ele pôde dar o brado de vitória. E através dele, que derramou o seu sangue na cruz, por mim e por você. Essa verdade que foi que era verbo, esse verbo se torna carne, e esse verbo agora é Cristo Jesus. Ele, quando eu vou até ele, quando eu vou a essa porta que é ele, quando eu vou a esse caminho que é ele, essa verdade vem morar em mim, irmão Jair. E agora, eu sou nova criatura. É interessante quando fala aqui no texto, ó, o poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Isso é interessante, irmã Madalena, porque a verdade, ela vem sobre nós, que é através de Cristo Jesus, e nos liberta. E através da quebra do jugo do pecado, né, a quebra dos grilhões do pecado, transforma o nosso caráter. E através o Espírito Santo vem habitar em nós, e essa influência sobre nós faz com que agora nós gloriosamente manifestamos o caráter de Deus. Que coisa maravilhosa. Você agora realmente cumpre aquela palavra que nós somos feitos, a imagem e semelhança. Meu Deus, verdade. Essa imagem aqui é o nosso caráter, não é essa imagem física. Então, quando eu quero assim, mas lembra, Jesus vai ter tantas faces? Não. Nós explicamos outras lições. É o caráter de Deus agora, que uma vez quebrado, ele agora se volta em mim, não é isso? E agora nós somos uma nova criatura. Nós somos um novo ser. Aquele que está em Cristo Jesus, ele jamais é o mesmo. Ele vira uma nova pessoa. Ele continua assim, o seu corpo, você olha para ele, a mesma coisa, mas dentro dele, ele se transforma em uma nova vida. Ele se transforma em uma pessoa que teme a Cristo. Verdade. Nós vamos então à nossa conclusão, né? A nossa lição. A conclusão, ela vai dizer que a verdadeira liberdade, ela só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo, se mantêm na verdade, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Eu quero fazer um destaque, foi do capítulo 7, quando havia uma dissensão, uma murmuração entre a população, quando Jesus foi à festa dos tabernáculos. E começaram a comentar, não era esse que eles vinham para matar? Por que ele está agora falando publicamente? Ninguém vem prendê-lo. E aí, os servidores foi enviado pelos fariseus e os escribas para prender Jesus. Mas eu achei interessante essa passagem, irmão Madalena, porque eles ouviram a mensagem. Esse cara ali parado, ouvindo Jesus. E eles voltaram até os que o enviou sem Jesus. Ele falou, cadê? Por que não deteram? E a palavra deles é essa. Os servidores foram ter com os principais sacerdotes e eles perguntaram, por que não trouxeste? E eles responderam, os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Resumo, a autoridade de Jesus no falar, como muitos terminavam as suas mensagens, dizia, esse não fala como os escribas, esse não fala como os fariseus, mas fala como quem tem autoridade. E eu dou um exemplo aqui, de uma pessoa, eu vou contar o testemunho de alguém, e aí eu conto esse testemunho com muito detalhe, porque a pessoa passou os detalhes do testemunho. Mas se em algum momento essa pessoa que viveu a situação estiver perto, eu vou passar para ela vai ter muito mais autoridade para contar o testemunho do que eu, que estou apenas repetindo o que ele me falou. Assim é Jesus. Da mesma forma que nós podemos até pregar a palavra, podemos até ser bem usados por Deus na mensagem, mas quem é melhor para falar a verdade de Deus, revelar e se manifestar com a verdade vinda da parte de Deus, é o próprio Jesus. E ali, a autoridade no seu falar não deixou que aqueles servidores ali do templo conseguissem levá-los presos. Um olhou para o outro e pensou assim, você vai levar? Eu não. Eu não. O outro falou, você leva? Não, eu nunca vi um cidadão, nunca vi pregar dessa forma.
que mensagem. Eles saíram ali Desse jeito mesmo. entusiasmado, alegre, falou assim, também vós fosse enganado, creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus, né? Mas eles não quiseram enfrentar a multidão e nem quiseram levar Jesus Não sei se preso. eu Mas é porque também, irmãos, a Bíblia fala, né? Que não era chegado o seu tempo. Então Deus é que estava dando as coordenadas, ele estava andando debaixo de uma ordem divina. Então, ele, dentro da ordem divina, só no tempo de Deus é que as coisas iam acontecer. Eu não sei se estou dando um exemplo certo também, mas Paulo e Silas na prisão, a palavra do Senhor, é quando a palavra do Senhor quando a autoridade de Deus se manifesta, você vê que eles ali adoravam na prisão. E a prisão teve um grande terremoto, não é isso? Mas ninguém conseguiu sair. O que é que um ladrão, o que é que um criminoso vai da prisão? Dava uma prisão antigamente, o maioria morria ali. O que é que eles faziam? Ó! Mas quando aqueles homens de Deus tinham tanta unção do Senhor, que quando eles adoravam naquele lugar, eles ficaram ali parados, observando, se alimentando. É como quando a gente vê uma pessoa que tem a autoridade de Cristo, tem a palavra do Senhor, começa a pregar e nós não conseguimos parar de glorificar, porque nós ficamos ali alimentando, né, da palavra de Cristo. Ali também, eu creio que foi assim também, com Paulo e Silas na prisão. Por isso, né, a conclusão é dizer que é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Urgente. É por isso que é necessário se falar de Cristo, se pregar a Cristo, né? As igrejas, os servos que já conhecem essa verdade, se coloquem na posição e se apresentem para a obra. Porque o campo já está branco, pronto para a ceifa. Mas é necessário que eu e você se dispomos aí a colocarmos na posição e falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e ir e levar essa verdade que liberta, porque é urgente, porque o pecado tem crescido de outra maneira, o mundo tem se entregado à devassidão, mas somente a palavra de Jesus, somente a verdade que liberta, que é Jesus, pode verdadeiramente transformar o homem. Essa mensagem é que vai fazer a verdadeira diferença na sociedade atual. Amém? As considerações finais da irmã Vanderlei. Amém. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Gostaria de pedir a vocês, não desanimem. Às vezes nós pregamos, às vezes nós falamos, né, a palavra do Senhor, e as pessoas às vezes não estão ouvindo. Mas eu não sei se eu posso dar esse exemplo, mas eu estou muito feliz, irmãos, porque eu sou de Minas Gerais e eu tenho uma sobrinha minha que estava fora dos caminhos do Senhor. Ela, outrora, foi criada no Evangelho e ela voltou para os caminhos do Senhor. E hoje ela está adorando o Senhor e fazendo tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, né? E ela voltou aos caminhos do Senhor. E hoje, quando a gente chega lá, ela vem falar comigo sobre a palavra do Senhor. E eu vejo nela a palavra do Senhor se cumprindo na vida dela. É essa palavra, irmão, nós temos que pregar. Não dizer essa verdade, ela liberta. Ô irmão, mas eu não estou vendo mudança. Mas não desista, porque às vezes a pessoa está calada, às vezes a pessoa está, parece que nada está mudando nela, mas aquela palavra está ali, fazendo morada, está adentrando o seu coração, e ela às vezes você não consegue ainda ver por fora, mas por dentro aquela palavra já está, né, Jé? Movendo aquele ser, aquele coração, a sua mente. Pregue essa palavra, pregue essa verdade, pregue esse caminho, porque é esse caminho, é esse Jesus que salva e que liberta e leva para o céu. E viva esta verdade. Amém. Você que está nos ouvindo, eu conclamo a você, não deixe de ir à escola dominical, participe, ou como aluno, ou como professor, mas de uma certa maneira, esteja na escola bíblica dominical. E se gostou do nosso vídeo, compartilhe, né? Curta, tenha liberdade total de fazer comentários também, né? Que Deus em Cristo te abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pense Gospel, anunciando Jesus.